Olá, estamos começando mais uma aula de exercício. Essa aula de exercício está voltada aí à resolução de exercícios ligados ao tema de centro de massa. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já sabem, estou deixando aí disponível os contatos para vocês entrarem aí em contato comigo e tirar as dúvidas. E então, sem demoras, vamos logo aí resolver esses exercícios. Primeira questão. Uma molécula de água consiste em um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. O oxigênio tem massa de 16 unidades de massa unificada, U, e o hidrogênio uma massa de 1U. Cada átomo de hidrogênio está a uma distância média de 96 picômetros do átomo de oxigênio e estão separados um do outro de um ângulo de 104,5 graus. Determine o centro de massa de uma molécula de água. Temos aqui então uma figura da nossa molécula de água. Né? No centro aqui a gente tem o átomo de oxigênio, que tem massa maior, e nas extremidades aqui os átomos de hidrogênio, que tem uma massa menor. Entre um átomo de hidrogênio e o outro, eles formam um ângulo aqui de 104,5 graus. Mas se a gente colocar um sistema de referência aqui cartesiano, a gente vai passar então o nosso eixo X aqui no centro entre esses dois átomos de hidrogênio. Temos então que cada átomo de hidrogênio faz ali, em relação ao eixo X, um ângulo de 52,2 graus. Com esses dados, então, a gente parte agora para a solução desse exercício. A primeira coisa, então, é definir o centro de massa. A localização do centro de massa, então, é definida para suas coordenadas. Nesse caso, então, a gente está separando ali as coordenadas do centro de massa ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Temos, então, que para o eixo X, a soma de todas as massas, que é o imão, vezes o centro de massa localizado ao longo do eixo X, é igual à somatória de todas as massas vezes todas as posições de todos os átomos que compõem a molécula. Analogamente, a gente tem isso também ao longo do eixo X. Então, todas as massas, multiplicado então pela posição do centro de massa ao longo do eixo X, vai ser igual então à somatória de todas as massas vezes todas as posições de cada molécula, de cada átomo que compõe a molécula de água. Como o nosso interesse, então, é o centro de massa, a gente isola aqui a coordenada do centro de massa no eixo X, que vai ser, então, dada por essa somatória dividida por todas as massas da molécula. A mesma coisa, então, para Y, ou seja, eu vou ter, então, que a coordenada do centro de massa em Y vai ser a somatória de todas as massas vezes todas as posições de cada uma dessas átomos que compõem a molécula, dividido pela soma total das massas dos átomos. Nesse caso, então, a gente vai passar a escrever então, explicitamente as coordenadas ali em função de cada uma dessas variáveis. Então, a coordenada do centro de massa em X vai ser a massa do hidrogênio 1 vezes a posição do primeiro hidrogênio, mais a massa do hidrogênio 2, que multiplica a posição do segundo hidrogênio ao longo do eixo X, mais a massa do oxigênio, que multiplica a posição do oxigênio ao longo do eixo X. Tudo isso dividido então pela soma da massa do primeiro hidrogênio, mais a massa do segundo, mais a massa do oxigênio. A mesma coisa a gente vai fazer aqui para a coordenada do centro de massa ao longo do eixo Y. Então eu vou ter a massa do hidrogênio 1 vezes a posição do hidrogênio 1 ao longo de Y, mais a massa do hidrogênio 2 vezes a posição do hidrogênio 2 ao longo de Y, mais a massa do oxigênio, que multiplica então a posição do oxigênio ao longo do eixo Y. Tudo isso dividido então pela massa do hidrogênio 1, a massa do hidrogênio 2, mais a massa do oxigênio. Bem, vamos encontrar então as coordenadas de cada um desses átomos. Primeiramente, vamos supor então que x0 é igual a y0, que é igual a 0, ou seja, vamos colocar então a nossa molécula
no centro ali do nosso sistema cartesiano. Posteriormente, então, a gente vai ter que a posição x1 do primeiro hidrogênio vai ser igual à posição x2 do segundo hidrogênio, que é igual então a 96 picometros, que multiplica cosseno de 52,2 graus, que é o ângulo que ele faz ali com o eixo x. Isso vai dar para a gente então uma distância de 59 picometros. Para y do primeiro hidrogênio, nós vamos ter então 96 picometros, que multiplica seno de 52,2 graus, que vai dar igual então a 76 picometros. E para o segundo hidrogênio, a posição dele ao longo do eixo y, vai ser menos 96 picometros, que multiplica então cosseno de 52,2 graus, que vai dar então menos 76 picometros. Substituindo então os valores nas equações, tanto para a componente em x como a componente em y, a gente vai ter então, para x, a massa do primeiro hidrogênio, uma unidade, vezes a sua posição, que é 59 picometros, que a gente calculou, mais para o segundo hidrogênio, uma unidade, que é a massa dele, vezes 59 picometros, mais a massa então do oxigênio, que é 16 unidades. A posição do oxigênio então está na origem, então ele está na distância igual a zero. Tudo isso dividido então pela soma das massas que compõem a molécula, ou seja, um hidrogênio, 1 mais o hidrogênio 2 mais o oxigênio. Fazendo essas contas, a gente vai encontrar então que a posição da coordenada do centro de massa em x vai ser de 6,6 picometros. A mesma coisa a gente vai fazer então agora para a coordenada y do centro de massa. Então, primeiramente, o primeiro hidrogênio, então uma unidade é a massa dele, que multiplica a posição dele, que é 76 picometros, mais uma unidade, que é a massa do segundo hidrogênio, que multiplica menos 76 picometros, que é a posição dele, mais a massa do oxigênio, que multiplica a posição dele, que é de zero. Tudo isso dividido por soma de todas as massas. Como a parte de cima vai dar zero, temos então que a componente do centro de massa ao longo de y é zero. Tá? Dessa forma, então, podemos determinar o centro de massa vetorialmente, já que conhecemos as suas coordenadas. Então, vamos substituir aqui o nosso vetor R do centro de massa. Ele vai ser composto, então, pela componente x na direção y, mais a componente y na direção j, que vai dar para a gente, então, 6,6 picometros na direção y, mais 0 na direção j. Portanto, a gente tem somente ali a componente ao longo de y, portanto, 6,6 picometros na direção y. Esse, então, vai ser o centro de massa para a molécula de água. Segundo exercício, determine o centro de massa do compensado de madeira uniforme mostrado na figura. Então a gente tem aqui uma placa de madeira, tá? Ela tem um pequeno corte aqui, então ela não está totalmente retangular. A gente tem então todas as medidas aqui. Para resolver esse problema, então, para facilitar, a gente pode então separar essa madeira aqui em duas partes, uma parte superior e uma parte aqui inferior. Dessa forma, então, a gente vai ter a seguinte situação. Vamos ter, então, um centro de massa relacionado a essa área indicada aqui como 1, e nessa área aqui indicada como 2, a gente vai ter, então, um outro centro de massa, e aí a gente vai relacionar, então, as áreas desses dois pedaços aqui de madeira, para a gente encontrar, então, o centro de massa total dessa chapa de madeira. Então a gente vai escrever então as coordenadas em x e y do centro de massa. A gente vai fazer isso daí então, fazendo então a somatória, a soma de todas as massas, tá? Pelo centro de massa ao longo de x. Então vai ser m1, x1 do seu centro de massa, mais m2, x2 do seu centro de massa. A mesma coisa a gente vai fazer então aqui ao longo de y,
vai ser então a soma de todas as massas, a posição do centro de massa em Y, M1, Y1, mais M2, Y2. E dessa forma, então, agora a gente tem aí as relações para o centro de massa da nossa figura. A gente vai então dividir ambas as equações por M e vamos trocar as relações ali agora em função da massa pela área. Já que eu estou supondo aqui que essa madeira aqui é uniforme, a mesma relação que eu tenho então da massa total desse sistema, ela tem uma distribuição então uniforme, portanto então relaciona a massa em função da área de cada um desses pedaços. Isso vai dar então para a gente a seguinte relação: xcm, ou seja, a posição do centro de massa em x, vai ser a área 1, né, a área do pedaço 1 da madeira, dividindo pela área total dessa madeira, que multiplica então x1, mais a área da parte 2, dividido pela área total, vai ser então x2cm. Então eu troquei aqui que seria a massa, tá, de cada pedaço, tanto A1 como A2, e eu troquei as áreas aqui, que seria então a massa total do meu sistema pela área total da minha madeira. Dessa forma, então, da mesma forma que a gente fez para x, a gente vai fazer então analogamente para y. Então, a posição do centro de massa em y vai ser a área 1 dividido pela área total, que multiplica então a posição y1, mais a área 2 dividido pela área total, que multiplica então y2. Agora então a gente vai calcular cada uma dessas áreas ali. Então calculando a área 1, que é do retângulo maior, então é 0,8, que multiplica 0,4, que é igual então a 0,32 metros quadrados. A área 2 então vai ser 0,2, que multiplica 0,2, que é igual a 0,04 metros quadrados. E a área total então vai ser a soma dessas duas áreas. Então A1 mais A2, que vai dar então a área total de 0,36 metros quadrados. Bem, basta então agora a gente substituir esses valores nas expressões que encontramos. Vamos explicitar então as coordenadas do centro de massa. Para x1 eu tenho 0,4, y1 eu vou ter 0,2, que vai ser mais ou menos o centro ali da figura. x2 eu tenho 0,7, y2 igual a 0,5 metros. Novamente, essas coordenadas aqui são relativas então ao centro ali da figura relacionada. Vou substituir então agora xcm e ym nas nossas relações, e aí então a gente vai ter que o centro de massa ao longo de x, do eixo x, vai ser 8 dividido por 9, que multiplica 0,4, mais 8 dividido por 9, que multiplica 0,7. Isso daqui então vai dar para a gente 0,433 metros. Então essa é a coordenada do centro de massa da figura ao longo do eixo x. Ao longo de y, a gente vai ter 1 sobre 9, que multiplica 0,2, mais 1 sobre 9, que multiplica 0,5, o que vai dar então para a gente aqui 0,233 metros. Tá? Com isso, então, a gente determina ali o centro de massa para a madeira, que tem uma forma ali meio irregular. Terceira questão, a gente vai encontrar então o centro de massa de uma barra maciça e uniforme, como a ilustrada abaixo. Então aqui a gente tem uma barra, né? Essa barra aqui então ela tem uma distribuição de massa uniforme, o que significa então que se eu pegar um elemento de massa infinitesimal dela, ou seja, um dm aqui, isso daqui vai ser igual então à relação de massa em função do comprimento, ou seja, o lambda, pelo deslocamento, pela distância que eu tenho aqui da barra, pelo tamanho
desse segmento que eu estou pegando. Então, lambda dx. Tá? O nosso vetor R, então, vai indicar justamente essa distância. Como ele está contido aqui em uma única direção ao longo de x, essa, então, vai ser a relação que a gente vai utilizar. Não vamos precisar se preocupar com o centro de massa nas outras coordenadas y e z. Uma vez porque também essa barra é uniforme. Bem, a variação então que eu tenho de comprimento dessa barra aqui, colocando ela na origem, ela vai de 0 até um comprimento x igual a 0. Perdão, até um comprimento x igual a L. Tá? Então, variando de x igual a 0 até x igual a L. Então, para a gente calcular o centro de massa nesse caso ali, a gente vai, então, considerar aí, toda a partícula ao longo de toda essa distribuição. Tá? Portanto, então, a gente vai obter ela a partir da integral. Então, a massa total do sistema vezes o nosso vetor R do centro de massa é igual, então, a integral de R dm. Como nesse caso específico aqui, muito particularmente, a gente só tem a coordenada aqui ao longo de x, então essa integral pode ser transformada aqui em uma integral de x na direção y dm. Lembrando então que essa massa ela é distribuída então ao longo de toda essa barra uniformemente, portanto então x, que é o comprimento dela, vai estar variando então de 0 até L. Tá? E lambda, então, que é a massa por unidade de comprimento, tá? Ela vai ser descrita então como dm em função de dx, ou seja, variação de massa em função do comprimento. De posse disso, então, a gente vai substituir os limites de integração aqui e vamos trocar então esse dm aqui por essa relação que a gente tem aqui. Isso vai dar então para a gente que a massa vezes o nosso vetor do centro de massa, o nosso vetor R, é igual a integral de 0 até L de x e lambda dx. Nesse caso, então, como a nossa barra é uniforme, lambda, então, vai ser a razão da massa em função do comprimento. Então, a gente pode substituir aqui na nossa integral. Vamos ficar, então, que a massa aqui ela não vai depender de x e também não vai depender de x. Então, quando a gente substituir aqui na nossa integral, eu posso tirar i sobre m aqui fora da integral de 0 até L de x que multiplica m sobre L dx. Nesse caso, então agora, ml também não depende de x, eu posso tirar ele fora da integral e vou resolver então a integral de x dx de 0 até L. Que vai dar para a gente então i sobre m, que multiplica m sobre L. A integral de x dx vai ser x² sobre 2, variando de 0 até L. Eu posso aqui simplificar a massa. Portanto, então sobra para a gente que o centro de massa da nossa barra vai ser dada por meio de L na direção I, ou seja, a metade do comprimento da nossa barra vai ser o centro de massa, supondo que essa barra tem uma distribuição uniforme de massa. Questão número 4 pede: calcule o centro de massa de um aro semicircular uniforme, como demonstrado abaixo. Então aqui a gente tem um aro. Esse aro então tem uma distribuição de massa uniforme. Ele tem então uma variação aqui ao longo de um ângulo θ, tá? De 0 até π, nesse caso aqui. O raio desse aro aqui vai ser R. Tá? E a gente pode descrever aqui um pequeno segmento de aro, um ds, tá? Que vai ser uma fração de comprimento de arco, que ele pode ser escrito aqui da forma r dθ. Tá? Ou seja, ele vai pegar então essa pequena variação do comprimento de arco θ aqui pelo raio descrito aqui por esse
aro. Bem, o centro de massa, então, nesse caso, ele pode ser obtido pela seguinte relação. A massa total do aro vezes o vetor R do centro de massa vai ser, então, a integral de R dm. O nosso aro, então, ele está distribuído ao longo de um plano ali, que significa, então, que o nosso vetor R ele vai ter componentes na direção x e na direção y. Tá? Então, eu vou escrever aqui como integral de xi mais yj dm. Essa, então, vai ser a equação número 1 aqui que a gente precisa resolver. Bem, é conveniente para a gente, então, uma vez que a distribuição de massa aqui pode ser escrita em função das coordenadas polares, como a gente viu lá, a gente pode escrever ela a partir do segmento de variação de um dθ, aquele ds. Portanto, então a gente vai escrever cada uma das coordenadas x e y em função de coordenadas polares. Então, x vai ser r cosseno θ e y vai ser igual a r seno de θ. Dessa forma, então, o elemento de massa dm, que a gente precisa para resolver a integral, ele pode ser, então, substituído aí e escrito também em função de coordenadas polares. Fica, então, em função de dθ. Nesse caso, então, dm, que era escrito como dm igual a lambda ds, ou seja, a variação de massa em função do comprimento pela variação de comprimento ds, tá? A gente escreve dessa forma agora como dm igual a lambda, e o ds a gente escreve como r dθ. Agora, então, com todas as conversões feitas, a gente pode, então, aplicar isso daqui na equação número 1, e a gente vai obter o seguinte: m r do centro de massa é igual a integral de r ao quadrado cosseno θ i mais seno θ j lambda dθ. Então a gente tinha um r para cada seno aqui e o nosso ds ali dm que a gente tinha substituído por lambda r dθ, por isso que ficou aqui um r quadrado. Como o nosso ar ali, o θ dele varia de 0 até π, tá? O centro de massa R aqui fica então escrito da seguinte maneira. Eu vou isolar aqui o nosso vetor R, passando o m para o lado direito, então vai ficar 1 sobre m, a integral de 0 até π de r ao quadrado cosseno θ i mais seno θ j lambda dθ. Tanto r quadrado quanto lambda não depende de θ, a gente pode tirar ele fora da integral, então vai ficar r quadrado lambda sobre m, a integral de 0 até π de cosseno i mais seno θ j dθ. Eu posso escrever isso daqui como duas integrais, resolver cada uma delas separado. A gente assume que o aro é uniforme, então o lambda, tá, que é a distribuição que eu tenho ali de massa em função do comprimento, vai ser a massa dividido pelo comprimento do aro, que pode ser escrito dessa forma, π vezes r, que é o comprimento de arco ali do aro. Logo, então, a gente vai ter então que o nosso vetor r aqui do centro de massa vai ser r quadrado sobre m. Substituímos o lambda aqui por m π sobre r, integral de cosseno θ i mais seno θ j dθ. Eu posso simplificar aqui o r, simplificar a massa, fica r sobre π. Tanto i quanto j não depende de θ, eu posso tirar ele fora das integrais, separar integrais separadas, então eu vou ter uma integral de cosseno, uma integral de seno, ambas variando de 0 até π, e aí então é só a gente resolver essas integrais e substituir os limites. Então, o nosso vetor r do centro de massa do aro vai ficar r sobre π. Vamos resolver então a nossa primeira integral, vai ficar i seno de π menos i seno de 0, menos a integral de seno θ é menos cosseno, então vai ficar menos j cosseno π menos j cosseno de 0.
Bem, esse primeiro termo aqui, seno de π é 0, seno de 0 é 0, sobra para a gente somente os cossenos. Isso daqui vai dar menos 1, isso daqui então vai dar 1, menos 1 com menos 1 dá 2, menos que eu tenho aqui do lado de fora, ele fica positivo. Consequentemente, então, eu vou ter aqui que o meu centro de massa R, ele vai valer então 2π, 2R sobre π, que multiplica na direção J. Então, esse daqui vai ser o nosso vetor R, 2R sobre π na direção de J. A quinta questão. Um projétil lançado no ar ao nível do solo apresenta um alcance de 55 metros. No ponto mais alto de sua trajetória, ele explode, fragmentando-se em duas partes de massas idênticas. Imediatamente após a explosão, um de seus fragmentos apresenta uma velocidade instantânea nula e cai em linha reta em direção ao solo, onde o outro fragmento cairá. Despreze a resistência do ar. Então a gente tem aqui um lançamento de projétil. A gente sabe então que o projétil tem uma trajetória parabólica, só que no momento que ele explode, que é na altura máxima, tá? Ou seja, no ponto máximo ali da parábola, um dos fragmentos ele passa então a exibir um movimento em queda livre, ou seja, ele cai verticalmente ali, mas o segundo fragmento ele ainda continua se movimentando ali ao longo do sistema, descrevendo uma parábola. Dessa forma, então, a posição inicial do projétil, que é a partir de onde ele foi lançado, vai ser igual a x igual a 0. Tá? As posições dos fragmentos, então, eu vou chamar de x1 e x2, sendo então que x2 vai ser então aquele projétil ainda que continua seguindo na trajetória parabólica. X1, obviamente, vai ser aquele então que cai em queda livre a partir que ele explode ali na altura máxima. Dessa forma, então, a gente vai utilizar uma relação de centro de massa justamente para encontrar ali qual que vai ser esse alcance. Bem, então eu tenho que o centro de massa do meu sistema vai ser a somatória da massa total do meu projétil, tá? Que é igual então à posição dele do centro de massa, mais a massa m, ou seja, praticamente esse m aqui vai ser metade da massa original do projétil, x1, que é a posição dele, mais a massa do segundo, que é idêntica do primeiro, já que ele partiu ao meio, né? Multiplicado pela posição x2. Portanto, então, descrevendo tudo em função de m aqui, eu vou ter então que esse mão é 2 vezes a massa de cada fragmento do projétil, que multiplica então o centro de massa na posição x. A gente só está calculando ao longo de x porque a gente está interessado no alcance. Tá? Então, por isso, a gente despreza aqui a coordenada ao longo de y. Com a massa idêntica para cada um deles, eu posso colocar em evidência, fica então a massa multiplicada por x1 mais x2. Bem, como as massas são idênticas, eu posso então simplificar aqui das massas, portanto eu não preciso saber qual era a massa original do projétil. Fica então 2 vezes x cm, que é igual a x1 mais x2. A partir dessa relação, então, eu vou isolar x2, que é o alcance do fragmento do projétil, que ainda vai descrever o movimento parabólico, tá? Que é o alcance que eu quero determinar. Então, x2 é igual a 2 vezes a posição do centro de massa ao longo de x, menos a posição que o projétil x1 caiu. Tá? Como o alcance máximo, xcm, né, é igual então à posição do centro de massa, se o projétil não tivesse fragmentado, ele teria caído então a 55 metros. Então, se ele não tivesse explodido, o alcance dele seria 55 metros. Assim, então, já que o pedaço do projétil ali que caiu na vertical caiu na altura máxima, tá? Portanto, na metade da parábola, a gente tem então que x1 é igual a xcm dividido por 2.
Agora então eu posso fazer a substituição aqui. Então eu escrevo tudo em função de xcm. Eu substituo aqui x1 por xcm sobre 2 nessa equação. Temos então que x2, que é o alcance da segunda metade do projétil, é 2 vezes 55 metros, menos 55 metros dividido por 2, o que vai dar então que o alcance desse fragmento do projétil vai ser de 82,5 metros. Sexta questão. Pedro, massa de 80 kg, e Davi, massa de 120 kg, estão em uma canoa, massa de 60 kg, que flutua em um lago de águas tranquilas. Davi está remando, posicionado no centro da canoa, e Pedro está mais atrás, a 2 metros do centro. Davi fica cansado e para de remar. Pedro oferece para substituí-lo, e, após a canoa ficar em repouso, eles trocam de lugar. De quanto se desloca a canoa quando Pedro e Davi trocam de lugar? Despreza qualquer força horizontal exercida pela água. Nesse caso, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher então, a posição inicial para esse sistema. Por conveniência, a gente vai escolher então a posição inicial como sendo a posição do Pedro. Portanto, Pedro vai estar na posição x igual a 0. Como a gente está tratando de uma canoa, a gente vai tratar novamente esse processo aqui como sendo um movimento unidimensional. A gente vai escrever então o centro de massa inicial para esse problema. Então, o centro de massa inicial vai ser a massa total do sistema, vezes a posição do centro de massa na posição x e de inicial, a massa de Pedro, vezes a posição do Pedro inicial, mais a massa do Davi, posição do Davi inicial, mais a massa da canoa, que multiplica a posição inicial da canoa inicial. Bem, como a gente definiu que o Pedro vai ser a referência da posição inicial, então significa então que a posição x de Pedro aqui é igual a 0. Portanto, então a gente vai ter 0 mais a massa do Davi vezes a posição que ele se encontra. Em relação ao Pedro, então ele está a uma distância d, que a gente viu lá que é de 2 metros. Nesse caso, então, eu vou colocar aqui como d, mais a massa da canoa vezes a posição da canoa inicial. Essa, então, é a nossa relação número 1. Tá? Então, ressaltando aqui, d é a distância entre Pedro e Davi. Agora a gente vai escrever, então, a posição do centro de massa final após os dois trocarem de posição. Tá? Já que cada um deles tem massas distintas, significa, então, que eu vou ter um deslocamento ali do centro de massa. Nesse caso, então, a massa total do sistema, vezes a posição do centro de massa final, é igual à massa do Pedro, posição final do Pedro, mais a massa do Davi, a posição final do Davi, a massa da canoa vezes a posição final da canoa nesse movimento. Nesse caso agora, como os dois trocaram de posição, então Pedro agora ele vai estar na distância d, enquanto Davi vai estar na posição 0, que é a posição de origem do nosso sistema. A massa da canoa, então, e a posição dela são desconhecidas ainda nesse sistema. Tá? Bem, para a gente obter justamente o que foi solicitado, que é o deslocamento da canoa, tá? O que a gente vai fazer, então, é fazer a diferença entre o centro de massa inicial e o centro de massa final. Isso vai dar para a gente, então, quanto que a canoa deslocou. Então, o deslocamento da canoa obtido subtraindo, então, a equação número 2 da equação número 1. Portanto, a gente vai ter aqui M, que é a massa total do sistema, posição do centro de massa final, menos M, que multiplica a posição do centro de massa inicial. Substituindo ali na nossa relação, a gente vai ter, então, a massa de Pedro menos a massa de Davi, que multiplica a distância, D, mais a diferença ali entre a posição final e inicial da canoa, que nesse caso, então, vai dar igual a 0.
Eu vou passar então a massa M aqui, vou colocar ela em evidência e passar subtraindo aqui para a direita, que sobra então a diferença dos centros de massa final e inicial do sistema, tá? Que vai ser então a massa do Pedro menos a massa do Davi, multiplicado pela distância entre eles, dividido pela massa total do meu sistema. Isso, então, essa diferença aqui vai dar para a gente o quanto que a canoa andou. Nesse caso, então, a massa do Pedro, que é 80, menos 120, que é a massa do Davi, dividido pela massa total, ou seja, 120 mais 80 mais 60 quilos da canoa, multiplicado para a distância entre eles, multiplicado por 2. Fazendo essas contas, a gente vai encontrar aqui menos 0,308 metros. Significa, então, que a canoa ali vai sofrer um recuo em relação ao sentido de deslocamento que ela estava tendo quando ela estava sendo remada. Bem, pessoal, esses daqui então são alguns exemplos que a gente pode dar ali de aplicação para o cálculo de centro de massa. Espero que vocês tenham compreendido. Vou dar mais ainda uma aula para vocês aí com resolução de exercício e conteúdos aí relacionados à conservação do momento linear, tá? E a gente se vê aí numa próxima aula. Agradeço vocês e até mais.